Nossa necessidade urgente, o Espírito do Deus Triuno. Neste livrete, e especialmente neste capítulo, queremos ver qual é a nossa necessidade urgente. Nossa necessidade hoje é nada mais do que o Deus Triuno como o Espírito. O Evangelho de João enfatiza que necessitamos do Espírito, que é a realidade da vida divina. João nos mostra também o princípio da vida versus bem ou mal. Se desejamos ter uma vida adequada da igreja, precisamos viver e trabalhar segundo a árvore da vida e não segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veremos algo relacionado com isso no capítulo 2. No capítulo 3, teremos comunhão a respeito de 2 tipos de fruto que a vida produz por meio de nós. 2 tipos de fruto. Precisamos andar pelo Espírito para produzir o fruto das virtudes cristãs, a fim de ser prevalecentes no Evangelho, gerando o fruto de pessoas salvas, regeneradas com a vida divina. Não podemos descrever plenamente o relacionamento entre nós e Deus. De acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem à sua imagem. É grandioso que tenhamos sido criados à própria imagem do Deus Triuno, não é mesmo? A Bíblia nos mostra que a intenção de Deus em nos criar à sua imagem é fazer-nos um com Ele. O homem, como a criação de Deus, deve tornar-se um com Deus. O desejo divino é que a humanidade torne-se uma com a divindade. Poucos cristãos percebem que a intenção de Deus é fazer a si mesmo um conosco. Ao nos fazer um com Ele, Ele se faz um conosco. É maravilhoso ter os pecados perdoados e receber a redenção de Cristo. É maravilhoso ser regenerado com Deus, de Deus e por Deus. Mas devemos lembrar que a intenção de Deus na redenção e também na regeneração é que nós e Ele sejamos unidos como um. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz assim: Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Como crentes em Cristo, estamos unidos ao Senhor e somos um espírito com Ele. Será que em nossa vida diária você percebe que é um com Deus e que é um espírito com o Senhor? A Bíblia diz que fomos feitos à imagem de Deus, que renascemos dele. Você pode conferir isso na sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 13 e João capítulo 3, versículos 3 e 6, e que somos um espírito com o Senhor. Agora temos de perguntar como podemos tornar-nos um espírito com o Senhor. A Bíblia nos diz que Deus é espírito. João 4, 24, e também menciona o Espírito de Deus. Gênesis 1, 2 e Romanos 8, 9. Em ressurreição, o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, tornou-se o Espírito que dá vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, parte B. Além disso, o terceiro da Trindade é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito que dá vida, e o Espírito Santo são o único Espírito. Precisamos dos 66 livros da Bíblia para nos revelar o único Espírito. Por fim, no livro de Apocalipse, esse único Espírito torna-se os 7 Espíritos. Apocalipse 4, 5 e 5, 6. A intenção de Deus de fazer-se um conosco somente poderia ser cumprida pelo fato de Ele ser Espírito. Se Deus não fosse Espírito, não haveria meios de ser um conosco. Deus tem de ser Espírito, e Ele é o Espírito. Deus tornou-se homem, e depois cumpriu a redenção na cruz como o Cordeiro de Deus, e em ressurreição tornou-se o Espírito que dá vida. Louvado seja o Senhor. Então, quando Ele vem a nós como o terceiro da Trindade, ou a terceira pessoa da Trindade, Ele é o Espírito Santo. Por ser tal Espírito, Ele é capaz de ser um conosco. Depois que o Senhor Jesus, o Deus encarnado, morreu na cruz e entrou em ressurreição, Ele voltou aos discípulos, soprou neles e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Nessa época, Ele era o Espírito e insuflou-se
insuflou-se nos discípulos como o Espírito. É muito fácil o ar entrar em nós. É ou não é? É só respirarmos. Quando o ar entra em nós, ele passa a ser um conosco. Aonde formos na terra, o ar nos seguirá e estará até mesmo em nosso destino, esperando ali por nós. Se não respirarmos o ar, mesmo por pouco tempo, podemos morrer. O Deus triuno é semelhante ao ar onipresente. O Deus triuno é uma pessoa maravilhosa e divina, mesclada com a humanidade como um ar divino para que o inalemos e desfrutemos dele. Não podemos entendê-lo plenamente, mas podemos experimentá-lo o tempo todo. Depois de estabelecida por vários anos numa cidade, a igreja tem a tendência de envelhecer. A degradação provém da velhice. Temos de saber por que nos tornamos velhos. Sabe qual é a razão? A razão é que somos carentes do Espírito, o qual é o Deus triuno processado. Hoje recebemos o Espírito do Deus triuno que passou pelo processo de encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e ascensão. Embora tenhamos tal Espírito, somos carentes dele. Podemos ter muito conhecimento, terminologias e doutrinas, mas somos carentes do Espírito. A realidade de todas as doutrinas da Bíblia é o Espírito. O Espírito é chamado de Espírito da realidade. João 14:17. Se não houvesse Espírito, Deus não seria real. Sem o Espírito, Deus não é real para nós. Por quê? Porque a realidade de Deus é o Espírito. A realidade de Jesus Cristo e a realidade da ressurreição de Cristo são o Espírito. Sem o Espírito, mesmo a vida eterna, a vida divina não é real. O Espírito é a realidade da vida divina. O Espírito é também a realidade de muitíssimos outros itens, tais como a justiça. Sem o Espírito, não há justiça. Sem o Espírito, também não há humildade verdadeira. Alguém pode parecer muito humilde, mas isso de fato não é humildade. Na verdade, o Espírito é a realidade de nossa humildade. Amor sem o Espírito é pura falsidade. Nosso amor natural é falsidade, porque tem motivação própria. Visto que o nosso amor não é o Espírito, ele então não é real. O Novo Testamento nos mostra que o Espírito é a realidade de todas as coisas positivas do universo, incluindo Deus, Cristo, a ressurreição, os atributos divinos e até mesmo as virtudes humanas adequadas. A realidade das coisas positivas no universo é unicamente o Espírito. Você pode ser professor, doutor ou presidente, mas sem o Espírito, você não passa de vaidade. É o que a Bíblia diz. Para ser homens reais, devemos ser cheios do Espírito. Essa é a nossa necessidade urgente. Não precisamos do que somos em nossa vida natural. Tudo o que somos é falsidade. Não devemos confiar em nossa humanidade ou bondade. Nada do que somos é digno de confiança. Romanos 3,4 diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Se alguém pensa que é verdadeiro, deve considerar-se Deus, porque a Bíblia fala que somente Deus é verdadeiro. Em Marcos 10, um jovem veio ao Senhor e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Dizer que alguém é bom significa considerá-lo Deus. Se você diz verdadeiro, você está blasfemando. Apenas Deus é verdadeiro. Todos somos falsidade. A realidade é o Espírito. O Espírito é tudo o que necessitamos. Doutrinas, terminologias e questões sem o Espírito são condenadas. Nosso não é condenado e nosso sim também o é. O mal é condenado e o bem é igualmente condenado. Gênesis 2 fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que não é a árvore do conhecimento do bem ou do mal, mas
a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do mal é também a árvore do bem. Nem mal nem bem é vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal nos traz morte. Versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis. 4 coisas estão relacionadas com essa complicada árvore: conhecimento, bem, mal e morte. Ao lado dessa árvore, a outra árvore, a árvore da vida. Versículo 9, parte A. Esta árvore é pura, simples, simplesmente de vida. Nela não há conhecimento, bem ou mal envolvidos. Ou seja, não há morte nela. Quanto mais conhecimento você tem, mais veneno da morte você recebe. Quanto mais fala do bem e do mal, do sim e do não, do certo e do errado, mais você é envenenado com a morte. Em tantos anos de serviço nas igrejas, raramente estive numa igreja em que se não fale sobre quem está certo ou quem está errado. Aonde quer que um servo de Deus vá, alguns casos lhe são apresentados e as pessoas pedem que decida questões de sim ou não, de certo ou errado, de deve ou não deve. Esse é o veneno da serpente, que é o veneno da morte. Nossa necessidade é o Espírito. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração para que possamos receber isso. Nossa necessidade é o Espírito. Os cristãos sempre gostam de falar sobre reavivamento. Contudo, em todo o Novo Testamento a palavra reavivamento não é usada. Por muitos anos eu não soube o motivo disso, mas hoje percebo que não precisamos de reavivamento. Precisamos do Espírito. O Espírito está aqui hoje, está em mim e está em você. Se você carece de ar, é tolice dizer que você precisa de reavivamento. O ar está aqui. Basta você respirar, é ou não é? Para que o ar entre. Talvez você até precise de respiração profunda e específica muitas vezes por dia. Os que são regenerados não precisam de reavivamento. O Espírito, que é vida, está em nós como ar. Simplesmente precisamos inalá-lo. Se todos abandonarmos tudo mais e cuidarmos de inalar o Espírito, seremos muito saudáveis. Pare as fofocas com os irmãos, pare as fofocas com a esposa, simplesmente ore. Não ore pelos outros dizendo: Senhor, tem misericórdia dele para que ele se arrependa. Não. Você não precisa orar dessa forma. Antes deve orar por si mesmo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Brilhe sobre mim e a partir do meu interior, ilumine os olhos do meu coração. Após 10 minutos desse tipo de oração, você terá uma profunda sensação de que o Espírito se move dentro de você. Você será então cheio, não de conhecimento, mas do Espírito. Muitas vezes não precisamos falar muito em oração, simplesmente invoque: ó Senhor Jesus. Se você invocar o nome do Senhor por 10 minutos sem falar mais nada, experimentará a respiração adequada. Falar muito em oração e mencionar muitas coisas em relação aos outros pode eliminar a respiração adequada. A respiração adequada é simplesmente invocar o nome do Senhor. Espírito e vida, nossa necessidade urgente. Parte 2. Hoje, os santos nas igrejas podem ter muito conhecimento, muita terminologia e muito discernimento com relação aos outros e não com relação a si mesmos. Isso simplesmente mata as igrejas e os santos, os irmãos, e anula as coisas da vida divina. Se estamos certos ou errados, se somos bons ou maus, não importa. Estamos carentes do Espírito. Podemos ouvir muitas mensagens com relação a Cristo com base na palavra. Mas quando a ouvimos, apenas mais terminologia é infundida em nós. Depois, ao voltar para casa, o irmão pode dizer que o ensinamento foi muito bom, mas outro talvez diga que não foi tão bom assim.
Um pode exaltar o pregador, outro diz que não pode elogiá-lo. Essa conversa definitivamente não é saudável e nem é vivificante. É mortificante. Hoje todos precisamos do Espírito. Somos carentes do Espírito. Esse é o motivo por que podemos estar em uma situação, quem sabe, lamentável, né? De criticar, de condenar as pessoas, de fofocar. Alguns podem dizer, eu sou a favor desse. E outros, eu sou a favor daquele. Isso é semelhante ao que era falado pelos santos na igreja em Corinto, onde cada um dizia, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, 1 Coríntios 1,12. Esse falar é mortificante e é prova categórica de que estamos carentes do Espírito. Quanto do Espírito temos hoje? Não devemos dizer que o experimentamos muitos anos atrás. Você pode ter bebido muita água ontem, mas se você não beber água hoje, amanhã, nos próximos dias, você poderá até morrer, não é? Podemos estar carentes da água viva do Espírito por 3 meses ou mais. Não considere os outros, não. Devemos considerar-nos na luz. Eu gosto de me manter cheio da água viva a todo o tempo. Gosto de estar cheio do Senhor Jesus como o Espírito que dá vida. Não gosto de ser cheio de conhecimento. Espero que todos digam, Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito. Odeio terminologias, odeio fofocar, odeio murmurar, odeio argumentar e falar dos outros, ou até falar de mim mesmo. Odeio todos esses tipos de falar. Quero apenas uma coisa. Quero ser cheio de ti como o Espírito. Se você eleva um ministro da palavra ou o condena, se você toma o partido dele ou é contra ele, você ainda está na árvore do conhecimento. Alguém pode dizer, eu sou a favor dessa pessoa, enquanto outro diz, eu nunca serei a favor dele. Mas ambos estão completamente na segunda árvore, e não na árvore da vida. Estão sim na árvore do conhecimento do bem e do mal. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, Paulo condenou o irmão que disse que era de Cristo, bem como o que disse que era de Paulo. Paulo talvez tenha dito, não diga que vocês são de Paulo, antes, eu, Paulo, é que sou por vocês. Devemos fazer cessar todo falar mortificante. Essa será a nossa salvação. Nosso falar mortificante será usado pelo sutil, a velha serpente, para espalhar o seu veneno mortal. O que precisamos é de o Espírito. Não considere que você conhece algo. Paulo disse que ele plantou e Apolo regou, mas Deus fez crescer. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O doador da vida é único. Em vez de ser os meios pelos quais Deus pode dar vida aos outros, podemos dar morte a eles. Devemos parar todo o falar mortificante, voltar ao Senhor e invocar, ó Senhor Jesus. Devemos esquecer tudo mais e simplesmente invocar o nome do Senhor. Primeiro devemos invocar o nome do Senhor diariamente. Depois, nada saber que nos leve a falar de forma mortificante. Terceiro, amar uns aos outros, mas não com uma motivação impura. Isso seria política e não amaríamos como cristãos, mas como políticos. Quarto, devemos viver Cristo. Viver Cristo, andando em nosso espírito. Não devemos considerar o que é certo ou o que é errado. Devemos apenas saber como andar em nosso espírito. Em nosso espírito, não é? Está o Espírito de Deus. Quando andamos pelo Espírito, Ele anda conosco e desfrutamos e vivemos Cristo. Quinto, devemos falar Cristo aos outros. Quer sejamos oportunos, quer não, como está escrito em 2 Timóteo 4:2. Isso é apresentar Cristo aos outros. Em uma reunião de negócios, você pode falar de Cristo. Em uma reunião com o seu patrão, você pode falar de Cristo. Com alguém que você encontra pela rua, com amigos,
com colegas de trabalho, em qualquer lugar. Nós podemos e devemos dar Cristo aos outros. Hoje a sociedade está sedenta. Cada um é necessitado e está sedento. Falar Cristo às pessoas e viver Cristo atrairá as pessoas. Finalmente, devemos sempre reunir-nos com os irmãos para adorar, ter comunhão e falar e ministrar Cristo uns aos outros. Se fazemos isso, as igrejas florescerão. Na restauração do Senhor não há heresias, não há nenhum problema fundamental entre nós e não somos uma organização. Esqueça quaisquer rumores que possa ter ouvido. Tenha uma vida simples, amando o Senhor, invocando o seu nome, amando uns aos outros, andando no Espírito e pregando e falando Cristo a qualquer um que você encontrar, quer seja oportuno, quer não. Quantas vezes falamos Cristo para as pessoas e as pessoas nos julgam inoportunos, não é verdade? Tem mesmo pessoas chatas, mas nós podemos falar de Cristo. Isso é algo maravilhoso. É a única realidade que há no universo é Cristo. Nós podemos falar Cristo para dentro das pessoas. Então devemos fazer o máximo para ir às reuniões, seja em casa, em pequenos grupos ou mesmo numa reunião muito grande. Assim desfrutaremos o Senhor. O que somos será expresso e isso saciará a sede da sociedade de hoje e satisfará a necessidade das pessoas. Espontaneamente seremos o candelabro, uma luz acesa e estaremos aptos a atrair outros. As pessoas serão salvas por meio de nós. Tomemos esse caminho positivamente. Todos os santos são amáveis e ninguém merece ser criticado. Por isso não precisamos gastar tempo com coisas negativas. Alguns temem que nos desviemos, mas não sejamos ansiosos pelo amanhã. Nenhum de nós pode viver o amanhã. Nesse sentido, não temos mesmo amanhã. O que temos realmente é só o hoje, não é? Tudo o que temos é hoje. Esteja em paz e desfrute a vida da igreja. A partir de agora, espero que não haja mais falar negativo. Sempre que ouvir algo negativo, lembre quem fala com você que não deve falar dessa forma. É o Espírito. Diga algo positivo, algo maravilhoso, algo belo. Então veremos as igrejas florescerem. Em Romanos, capítulo 14, versículo 4, Paulo diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, esse está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Precisamos ter esse tipo de espírito. Não se preocupe com os outros. Simplesmente viva hoje, sempre considerando os outros em maior conta do que a si mesmo. Ame todos. Cristãos são um povo amável. A vida da igreja é uma vida de amor. Só o amor edifica. 1 Coríntios 8:1 diz isso. Portanto, devemos lembrar uns aos outros que evitem o falar negativo, não é? E que devemos nos manter cheios do Espírito todo o tempo. Nossa necessidade urgente é o Espírito do Deus triuno. Não o bem ou o mal, mas vida. O livro de João enfatiza nossa necessidade do Espírito, que é a realidade da vida divina. Neste capítulo 2, examinaremos 4 casos nesse evangelho que ilustra o princípio da vida versus bem e mal. Na raça caída, há sempre a questão: será que isso é bem ou mal? Será que isso é bom ou ruim? Certo ou errado? Sim ou não? Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, as pessoas sempre traziam a ele questões com relação a bem, mal, certo, errado, sim e não. Em João 4, está ali o caso bastante conhecido de uma mulher pecadora desprezada pela sociedade. Ao conversar com ela, o Senhor mencionou que ela precisava da água viva. Versículo 10. A água viva é o Deus triuno. Até mesmo o Filho de Deus, o próprio Cristo, que se tornou o Espírito que dá vida. Isso era tudo o que aquela mulher precisava, da água viva. Quando ela pediu ao Senhor essa água, Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e vem cá. João 4,16.
O Senhor foi tão sábio e cheio de graça. Ele não é como nós. Muitas vezes, quando pregamos o Evangelho, não temos muita sabedoria. Quando pregamos o Evangelho do Senhor como a água viva e o pecador responde que a quer, podemos dizer: e quanto ao seu pecado? Você sabe que você é um pecador. Isso pode ofender as pessoas. E essa ofensa levará a pessoa a se fechar, a fechar o seu coração. O Senhor Jesus foi sábio. Que maravilha! Ele não usou a palavra pecado, pelo contrário, usou a palavra marido. Não quero falar com você acerca de pecado. Quero falar acerca do seu marido. Você tem um problema com relação ao marido. Essa mulher foi profundamente tocada. A questão do marido era o verdadeiro problema dela. Essa questão era o centro de sua pecaminosidade. Nesse ponto, a mulher disse: não tenho marido, versículo 17. Se isso era mentira ou verdade, depende da interpretação. O Senhor não a condenou, mas disse: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículos 17 e 18. Ela não confessou os pecados, mas o Senhor Jesus os confessou completamente por ela. Então a mulher foi perspicaz e da questão do marido voltou para a questão religiosa da adoração a Deus. Ela disse: nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 20. A sua pergunta estava relacionada com adorar no monte ou em Jerusalém. Era uma pergunta de sim ou não, certo ou errado. O Senhor Jesus não respondeu sim ou não, certo ou errado. Ele simplesmente disse: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em veracidade. Porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Versículos 21 e 23. Aqui podemos ver um princípio. Naqueles dias havia entre os judeus e samaritanos muita conversa acerca da adoração a Deus. Isso é um assunto bom, glorioso e belo. Hoje ocorre o mesmo. Nas igrejas podemos falar muito acerca da adoração a Deus. Alguns podem falar sobre adorar a Deus dessa forma ou daquela, por esses meios ou por aqueles, ou nesse lugar ou naquele. Essas são várias opiniões, ideias, conceitos e compreensões referentes à adoração a Deus. Podemos ter sido capturados pelo assunto de adoração a Deus. Contudo, podemos ter negligenciado ou esquecido de adorar a Deus. Que adorar a Deus não é, de modo algum, segundo a forma exterior, visível, mas em nosso espírito. Aquele que adoramos não é visível, ele é espírito. Sua natureza e essência são espírito, tal como a natureza e essência de uma mesa são madeira. Devemos perceber que aquele que adoramos não exige que o adoremos em certo lugar, de certa forma, não é? Ele é espírito, essencialmente. Não podemos tocar a eletricidade com um pedaço de madeira. Devemos usar metal para tocá-la para nos eletrificar. Da mesma maneira, apenas o espírito do homem pode tocar esse Deus que é espírito. Falar sobre formas, falar sobre maneiras, nada significa. Espírito e vida, nossa necessidade urgente. Parte 3. Os judeus aprenderam as coisas a respeito da adoração a Deus dos escritos de Moisés, e os samaritanos também. A história nos conta que os samaritanos tinham o Pentateuco e adoravam a Deus segundo essa parte do Antigo Testamento, como faziam também os judeus. Os dois povos tinham o mesmo trecho da Bíblia, mas interpretações distintas. Os judeus diziam que tinham de adorar a Deus no Monte Sião, a parte central de Jerusalém.
mas os samaritanos diziam que deviam adorar a Deus em Samaria. Nesses dois lugares, dois povos sustentavam dois conceitos. Um povo dizia que seu conceito era segundo a Bíblia, e o outro dizia que seu conceito era mais segundo a Bíblia ainda. Essa mulher pecadora, desprezada e perspicaz trouxe ao Senhor Jesus a questão da adoração. Ela queria saber quem estava certo e quem estava errado. Tinha apenas o conceito, o conhecimento a respeito da adoração a Deus. Esse mero conhecimento nada significa. Se você realmente se preocupa com a adoração a Deus, deve saber que o próprio Deus aqui, a quem adoramos, é Espírito em sua essência. A adoração não depende de regulamento, conhecimento, lugar, formas, nada. Tudo depende de que parte de seu ser você usa para adorar a Deus. Você usa o espírito, a mente ou o seu corpo. Quando visitei Jerusalém, vi muçulmanos adorar a Deus prostrando-se no chão. Eu disse a mim mesmo: o que vocês estão fazendo aí? Não percebem que isso é abominável aos olhos de Deus? Eles tiravam os sapatos porque consideravam o seu lugar de adoração sagrado e o substituíam por chinelos especiais e caros. Então eles se colocavam em fila e seguiam outros que se inclinavam ajoelhados diversas vezes. Eles adoravam a Deus por meio de um exercício físico. Contudo, o Senhor Jesus nos disse àquela mulher, e diz a nós através dessa passagem, que a adoração não é nesse lugar ou naquele lugar, nem na mente, nem mesmo no corpo, mas no nosso espírito humano. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. João 4:24, confira isso na sua Bíblia. Devemos aprender a exercitar o espírito. É possível conversar muito acerca de adorar a Deus, mas esquecer que a adoração a Deus só pode ser prevalecente no espírito. Não conversemos acerca de formas ou de como. Devemos perceber que tudo o que diz respeito a Deus deve ser no espírito. Volte ao espírito. Isso deve ser renovado entre nós. Devemos dizer: não fale acerca de adoração a Deus, volte ao espírito. O que importa não é Samaria nem Jerusalém, mas o nosso espírito, porque aquele que adoramos é espírito e podemos contatá-lo como nosso espírito. Em João 8, os escribas e fariseus trouxeram ao Senhor uma mulher surpreendida em adultério. Eles conheciam a lei e perguntaram ao Senhor com o fim de testá-lo, ou até mesmo de tentar ao Senhor. Ora, na lei nos mandou Moisés apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Versículo 5. O Senhor Jesus não respondeu imediatamente. Mais uma vez ele foi sábio. Um sábio não faz as coisas precipitadamente. Ele aprende a diminuir a velocidade. A maneira de o Senhor diminuir a velocidade foi curvar-se e escrever com o dedo na terra. Versículo 6. Isso foi um sinal que ele fez para ensinar aos escribas a lição da humildade. Eles não deveriam pôr-se em pé de maneira soberba. Um deve ter dito orgulhosamente: eu sou fariseu, conheço a lei. O outro pode ter dito: eu sou escriba, sou doutor da lei. O Senhor Jesus, entretanto, curvou-se para escrever algo na terra. Que maravilha! Como o nosso amado Senhor é humilde. Estudiosos da Bíblia podem apenas conjecturar o que ele escreveu. Talvez escrevesse: quem está sem pecado entre vós? Quando eles insistiram em questioná-lo, ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Versículo 7. Essa palavra tocou a consciência deles. Quando respondeu à mulher samaritana em João 4, o Senhor indicou-lhe que ele era o próprio Deus encarnado e a água viva que ela necessitava, e que ele lhe daria o Espírito. A resposta do Senhor aos escribas e fariseus em João 8, embora tão simples, indicou que apenas um no universo é sem pecado.
Somente Jesus é sem pecado. A resposta do Senhor foi sábia, indicando que ele era o único qualificado para condenar tal pecadora. Ninguém mais, nem mesmo os fariseus que se consideravam justos, ousou dizer que estava sem pecado. Quando ouviram esta palavra, retiraram-se, começando pelos mais velhos. Interessante. Versículo 9. Nessa situação, não importava se a mulher deveria ser apedrejada ou não. Era uma questão de quem está qualificado. Somente o Senhor Jesus é sem pecado. Hoje podemos conhecer muito da Bíblia, podemos conhecer os regulamentos espirituais, não é? Podemos até mesmo usar esses regulamentos para condenar as pessoas. Mas, na verdade, nenhum de nós está qualificado para condená-las. Quando você condena outros, você deve perceber que também é pecador. Quem pode dizer que é sem pecado? As irmãs geralmente são mais delicadas que os irmãos. Os mais delicados sempre condenam os grosseiros. Talvez os maridos não condenem tanto quanto as mulheres. Eles sofrem a condenação delicada da mulher. Não é? Uma mulher pode condenar o marido por uma sujeira na gravata. Contudo, você, mulher, está sem sujeira? Pouquíssimos estão acostumados a condenar-se. Todos estamos acostumados a condenar outros. É 2 vezes mais fácil ver o erro dos outros do que os próprios erros. Quantos dias no ano você criticou outros? Se houve um dia em que você não criticou ninguém, você deve ser o único. Você critica pai, critica mãe, você critica colegas, qualquer pessoa que você vê, você critica. Você pode criticar os parentes e mesmo os presbíteros. Se você tem 15 ou 50 anos de idade, já houve alguma coisa que você viu nos outros e não criticou? Talvez você critique tudo o que vê. Na vida da igreja, nós vemos um ao outro diariamente. Se fosse possível esconder-me para não ser visto pelos outros, certamente eu o faria. A melhor maneira de salvar-se de criticar os outros é não saber muitas coisas. Nos muitos anos que viajei para ministrar a palavra, hospedei-me em muitas casas. Eu sempre era tentado a ver o que havia nessas casas. Contudo, eu não fazia isso. Por ter aprendido a lição. O homem exterior prefere ver, mas o homem interior diz: não faço isso. Isso não é permitido. Você não tem o direito de ver. Se vir, terá de fazer confissão completa. Após ter proibido de olhar um lugar, eu me voltava e era tentado a olhar outro. Eu logo parava de novo. Conhecer os segredos das pessoas é pecado. Sempre que formos condenar ou criticar outros, devemos lembrar-nos que não somos aquele, o único, que é sem pecado. Antes temos pecado e precisamos daquele que é sem pecado. Ele é o nosso Salvador. Ele é o único sem pecado e precisamos dele. Ao nos lembrar disso, espontaneamente pararemos as críticas. Não pergunte quem está certo e quem está errado. Apenas ele está absolutamente certo. Nenhum de nós tem o direito de dizer que estamos certos. Somos errados e precisamos do único que é certo. Se não houvesse críticas na vida da igreja, 90% das situações de morte estariam anuladas. Na vida da igreja há sempre certa mortificação a se infiltrar em nosso meio. Nós mortificamos os outros por meio das críticas. Mesmo alguns filhos dos irmãos sabem criticar os que falam nas reuniões e sabem criticar os presbíteros. Se pudermos desfazer-nos das críticas na vida da igreja, como já disse, 90% da mortificação será tragada pela vida. O Deus que é Espírito em João 4 e aquele que é sem pecado em João 8 é o Deus triuno corporificado em Cristo e veio a nós como vida. Não se trata de estar certo ou errado. É totalmente uma questão de vida e apenas um é vida. Jesus Cristo, o Deus corporificado e que é sem pecado. Ele é a nossa necessidade. Ele é o próprio Deus, a própria vida e também o Espírito hoje. Nós precisamos dele. Se você levar a ele qualquer questão, ele não responderá sim ou não.
Ele sempre o lembrará que você nunca pode estar certo. Aos olhos dele, estamos errados em tudo. Em João 8 está o caso do cego de nascença. Os discípulos tinham aprendido certa quantidade de teologia entre os judeus. Segundo a teologia deles, se uma pessoa nasce cega, é porque alguém pecou. Eles perguntaram então ao Senhor: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse caso é pequeno, mas seu princípio é grandioso. É um princípio muito grande. Quando encontramos uma situação de cegueira, gostamos de determinar a razão disso. Consideramos se foi devido ao nosso pecado ou o erro dos outros. Frequentemente não estamos prontos para encontrar o erro. Não sabemos se foi por causa de nós, de nossos pais ou de nossa esposa. Devemos perceber que Deus é soberano. Ele permitiu que esse homem nascesse cego. Isso não foi devido ao seu pecado ou ao pecado de seus pais. Ou seja, mas Deus queria usar essa cegueira para mostrar a sua poderosa obra. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Foi necessário alguém ter nascido cego para que Cristo pudesse fazer algo por ele. Se não houvesse o cego, não teria havido oportunidade de o Senhor ter se manifestado por meio da cura da cegueira. Isso foi o arranjo soberano de Deus. Em João capítulo 4, a mulher pecadora e perspicaz levantou a questão da adoração a Deus. No capítulo 8, os escribas e fariseus levantaram a questão a respeito das leis e regulamentos religiosos. Agora, no capítulo 9, os discípulos levantaram uma outra questão. Uma boa questão de teologia. De quem era a culpa pela cegueira do homem? Contudo, a teologia não é adequada para responder a essa questão. Muitas coisas nos acontecem que não são tão boas. Pela nossa percepção e análise, não há motivo para elas. Contudo, elas não aconteceram espontaneamente. Aconteceram segundo a soberania de Deus. Algumas vezes, jovens recém-casados arrependem-se da decisão depois de 3 dias. Alguns vêm a mim para dizer que cometeram um grande erro. Disseram-lhes que deveriam ser muito cuidadosos nessa questão, mas eles não entenderam ao conselho. Por fim, arrependeram-se. É bom que se arrependeram, mas que farão agora? Têm de sofrer pelo resto da vida. Alguns podem perguntar de maneira teológica: de quem foi o erro? Não podemos dizer, mas houve um erro. Parece que não houve nenhuma causa para tal erro. Contudo, no meu interior percebo que a causa foi a soberania de Deus, a providência divina. Deus é soberano no feito de alguém aparentemente ter se casado com a pessoa errada. Em certo sentido, não há muitos casamentos certos. Depois de casados por certo tempo, que casamento é ainda tão correto assim? Contudo, temos de admitir que Deus é soberano. Cada casamento está sob o arranjo divino. Não é o erro de um cônjuge ou o erro de outro cônjuge. É o arranjo soberano de Deus. Espírito e vida, nossa necessidade urgente. Parte 4. Ao ler a história de algumas biografias, podemos aprender que milhares de cristãos receberam a maior ajuda por meio do seu casamento. É verdade. Ninguém pode ajudá-lo tanto em buscar a Deus como a sua esposa. Agradeça a Deus por sua querida esposa. Muitas mulheres também devem agradecer a Deus pelo marido. Junto com todos os sofrimentos que elas têm recebido do marido, tem havido algo muito proveitoso. Não há outros meios pelos quais elas poderiam ser tão beneficiadas. Nosso casamento não é de acordo com a nossa escolha. Independe do quanto nos esforcemos na escolha do cônjuge, podemos cometer um erro. Quanto mais cuidadosos formos, mais sério é o erro que nós poderemos vir a cometer, não é?
Todos os pais querem ter bons filhos. É ou não é? Contudo, pais experientes não ousam dizer que os filhos serão os melhores. No assunto de criar filhos, pais experimentados têm sido subjugados. Não depende de nós se os filhos serão bons ou maus. Isso depende totalmente da soberania de Deus. Se você tem filhos bons, você deve adorar a Deus. Se tem filhos maus, deve adorar a Deus ainda mais, porque com essa situação você será muito beneficiado. Podemos preferir que o nosso primeiro filho obtenha um doutorado, o segundo seja médico e o terceiro seja um governador de estado? Queremos uma família maravilhosa, com filhos maravilhosos? Até diríamos, vejam só, não é a bênção de Deus? Na verdade, contudo, nosso primeiro filho pode ter um QI muito abaixo, o segundo seja aleijado e o terceiro seja um rebelde. Nenhum deles pode ser bom. Quase sempre acontece isso. Cremos no arranjo soberano de Deus. Não importa que tipo de circunstância ou situação haja, é o arranjo soberano de Deus para que Ele mostre sua misericórdia sobre nós e nos dê mais da sua graça. O homem, em João capítulo 9, era cego de nascença, aparentemente sem motivo algum. Mas isso proporcionou a Jesus Cristo a melhor oportunidade para manifestar as obras de Deus, para mostrar que Deus pode dar vista até mesmo a um cego de nascença. Isso foi algo de Deus para a sua glória. Não devemos falar de coisas segundo a teologia ou conhecimento, analisando a causa. Isso não funciona. Devemos admitir que o arranjo soberano de Deus prevalece. Se você conseguirá emprego melhor ou se você perderá até mesmo o seu emprego atual, depende totalmente do arranjo soberano de Deus. Espero que muitos tenham uma agradável vida da igreja, mas somente Deus sabe se será agradável ou não. Contudo, podemos estar certos de que não importa o que aconteça, estaremos sob o arranjo soberano de Deus. O arranjo soberano de Deus sempre resulta em sua bondade, em sua graça, paz e segurança para nós. Todos devemos aprender a não analisar a situação segundo o sim ou não, ou o certo ou errado, mas segundo o próprio Deus soberano. Em João 11 temos o caso incomum e interessante de Lázaro. Você conhece. Quando Lázaro estava seriamente doente, suas duas irmãs, Marta e Maria, enviaram a notícia ao Senhor Jesus. Geralmente, ao receber o relato, Jesus teria ido logo cuidar do doente, mas nesse caso ele não o fez. Antes retardou propositadamente a visita por 2 dias. Depois de 2 dias, os discípulos podem ter ficado desapontados. Talvez pensassem, por que não quisesse fazer algo por Lázaro? Os discípulos ficaram desapontados. Só então o Senhor Jesus disse-lhes que iriam ver Lázaro. Quando Jesus chegou a Betânia, Marta veio encontrá-lo. Disse ela, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O Senhor ressaltou-lhe que se ele estava atrasado ou na hora, isso nada significava. Não é? Se ele estava ou não atrasado, isso nada significava, pois ele estava ali como a própria ressurreição. Era como se dissesse, a ressurreição não depende do tempo. Se chego mais cedo ou mais tarde, eu sou a ressurreição. Se você me tem, a ressurreição está aqui. Não me culpe. Eu vim tarde de propósito para mostrar algo. Não se preocupe com o tempo, seu irmão ressuscitará. Contudo, Marta replicou, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Ela restringiu a ressurreição a certo tempo. O Senhor respondeu, e todo o que vive e crê em mim, de modo algum morrerá eternamente. Crês isso? Marta disse, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo. Ela respondeu segundo o conceito religioso e teológico, e não segundo o que o Senhor quis dizer. Nisso ela foi nossa representante típica, não é verdade? Ressurreição não é uma questão de estar atrasado ou de estar na hora certa, é questão de
ter Cristo ou não. Ele é a ressurreição. Esqueça o tempo, o que está à sua volta, as circunstâncias, todas as situações, esqueça tudo. Tudo isso nada significa. Somente uma coisa conta, e essa coisa é a presença do Senhor. Isto é, se temos o Senhor ou não, nesse exato momento, é tudo o que conta. O caso em João 4 nos mostra que a adoração a Deus não é questão dessa ou daquela forma de ser aqui ou ali. É questão de estar no Espírito. O caso no capítulo 8 nos mostra que o conhecimento de regulamentos da religião nada significa. Devemos perceber que somos tão pecaminosos quanto os outros. E devemos lembrar-nos que necessitamos do único que é sem pecado, Cristo. Os críticos precisam de Cristo. Não temos nenhum direito, posição ou qualificação para criticar, porque nós também somos pecadores. Nós também temos pecado. Antes precisamos do único que é sem pecado, o Jesus vivo. Hoje, esse Jesus vivo é o próprio Espírito que está em nosso espírito. Quando você for criticar alguém, volte-se ao Espírito. Seu Espírito lhe dirá: não critique, você é igual a ele. Ele é pecador e você também é pecador. Antes, você precisa do único que pode resgatá-lo do pecado, Jesus Cristo, o único sem pecado. Louvado seja o Senhor. O caso no capítulo 9 nos mostra que em qualquer situação que estivermos, devemos lembrar-nos de que precisamos de Jesus. E Jesus hoje é o Espírito que dá vida. Quando quisermos saber a causa de nossas situações, devemos perceber que é simplesmente o arranjo soberano de Deus. Deus é soberano. Ele planejou que você estivesse nessa situação. Não se preocupe com o motivo. Buscar um motivo não passa de teologia. Enquanto o caso no capítulo 4 nos mostra que a adoração a Deus é uma questão de lugar, o caso no capítulo 11 revela que a ressurreição não é uma questão de tempo, é questão de uma pessoa viva, Cristo. Se o tivermos, teremos a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se esperamos ter uma boa vida da igreja, devemos aprender com esses 4 casos. Esqueça o lugar, os regulamentos, a causa e o tempo. Pare de criticar os outros, quer estejam certos, errados ou mesmo seriamente errados. Se você vir os maus feitos dos outros, devemos lembrar-se de que você também comete erros. Eles podem estar errados de uma maneira, mas você poderá estar errado de outra maneira. Você não é sem pecado, então deve lembrar-se de que precisa de Cristo como Espírito que dá vida para resgatá-lo de seu pecado. Se quer ter uma boa vida da igreja, você certamente deve aprender todas essas lições. Em 1943 fiquei muito doente e não pude fazer nada por 2 anos e meio. Nesse período estive distante das reuniões, da família, da casa e da obra. Estava sempre sozinho com o Senhor. Foi nessa época que ele me mostrou as 2 árvores em Gênesis 2. A primeira é a árvore da vida. A vida é o Deus triuno processado. A árvore da vida indica Deus, Cristo e o Espírito que dá vida como uma única pessoa. A outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Naqueles 2 anos e meio, eu me arrependi muito da minha obra e ministério, que era muito segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal, com pouco da árvore da vida. Eu fui muito iluminado nessa ocasião. Em 1942, houve um distúrbio na igreja em Xangai contra o irmão Ni, e ele se tornou alvo de ataques. Devido a isso e à perseguição do exército japonês invasor, a igreja lá parou de reunir-se. Alguns irmãos que amavam o Senhor ainda permaneceram lá. Eles não saíram da igreja, mas não havia vida da igreja. Nessa mesma época, o ministério do irmão Ni foi interrompido. Ele não pôde ministrar por 4 anos. No verão de 1946, as igrejas em Nanquim e Xangai começaram outra vez a se reunir com um pequeno número de irmãos, e eu fui convidado a visitá-los. Alguns irmãos vieram a mim com a mesma questão.
Você poderia dizer que o irmão Ni nunca esteve errado? Eles queriam sim ou não como resposta. Esse foi o momento certo para mim. Eu acabara de ver algo a respeito da árvore da vida e também da árvore do conhecimento do bem e do mal, e me arrependera de meu passado tão envolvido com essa segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, em questões de certo ou errado, de sim e não, de pode e não pode. Portanto, ousei não responder sim ou não. Ousei não exercitar nada da árvore do conhecimento. Eu tive uma única resposta para essa questão. Perguntei: antes de vocês pensarem que o irmão Ni estava errado, como era a sua vida espiritual? Todos eles responderam que eram cheios de vida. Então perguntei: como tem sido a sua vida espiritual desde que tomaram a posição de achar o irmão Ni? Ni estava errado? Alguns choraram, dizendo que a sua vida espiritual tornara-se um caos. E eu lhes disse: isso é forte indício de que o Senhor Jesus não quer que prestemos atenção se os outros estão certos ou se eles estão errados. Quando você toca nessa questão, toca a morte. Mesmo que você esteja certo, você foi mortificado. E quando você falou disso a outros, eles também foram mortificados. Então a morte espalhou-se na vida da igreja. Não se trata de certo ou errado. Trata-se de vida ou morte. Não é questão de espalhar a verdade ou meros rumores. Se tocar qualquer coisa que mortifica, você também mortificará todos os demais. Eu enfatizei a eles os 4 casos do Evangelho de João. Mostrei-lhes que quando o Senhor Jesus estava na terra, as pessoas sempre vieram a ele, com perguntas, e queriam que ele respondesse sim ou não, certo ou errado, bem ou mal. Ele nunca respondeu dessa maneira. Antes, sempre conduziu as pessoas à vida. Não se trata de certo ou errado. Não é a questão de bem ou mal, nem de sim ou de não. É questão de vida. Devemos ser vivificados e vivificar outros e toda a igreja. Devemos evitar falar qualquer coisa que possa trazer morte às pessoas, que mortifique a nós mesmos, os santos ou a igreja. Nossa necessidade é o próprio Deus triuno que foi corporificado para ser o nosso Salvador, Jesus Cristo, e por meio da morte e ressurreição, tornou-se o Espírito que dá vida. Hoje devemos tomá-lo como nosso centro, nossa meta, nosso objetivo, esquecendo tudo que é religioso, como coisas a respeito de regulamentos e também de como adorar a Deus. Não nos importemos com nada, exceto com essa única pessoa maravilhosa, viva, essa pessoa que é vida para nós, ressurreição, Deus, o Espírito e a realidade de todas as coisas divinas para nós. Se o tomarmos, estaremos sempre vivos e vivificaremos outros e toda a vida da igreja. Nossa necessidade hoje é buscar essa pessoa viva. Espírito e vida, nossa necessidade urgente. Parte 5. 2 tipos de fruto da vida divina. Neste capítulo, queremos ver a verdade de 2 tipos de fruto da vida divina. Segundo a revelação das Escrituras, há um princípio divino estabelecido por Deus como seu desígnio ou sua economia. Deus quer dispensar-se a nós, seres humanos, para viver em nós como nossa vida. Essa vida divina é frutífera e produz 2 tipos de fruto. A intenção de Deus para o homem é revelada nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem, com a intenção de que ele fosse o seu vaso para contê-lo e expressá-lo. Gênesis 1, 26. O próprio Deus queria ser o conteúdo do homem. Ele o conduziu à árvore da vida em Gênesis 2, porque desejava estar no interior do homem como vida. Versículos 8 e 9. A única árvore da vida vista no começo da Bíblia, lá em Gênesis, é vista também na conclusão da Bíblia, em Apocalipse 22. Ela representa o próprio Deus como vida para nós. Se a vida humana criada por Deus é misteriosa,
ninguém pode entendê-la completamente, não é? Quanto mais é misteriosa a vida divina. Visto que a vida divina é tão misteriosa, Deus nos deu uma ilustração dela. Uma figura é melhor do que 1000 palavras. Logo após ter criado o homem, Deus o levou a uma árvore, a árvore da vida. Aparentemente pode ser fácil entender a macieira ou o pessegueiro, mas e quanto à árvore da vida? Um mestre da Bíblia disse que a árvore da vida é coisa do passado e nada tem a ver conosco hoje. Mas a árvore da vida não é algo meramente do passado. Se ela não tivesse nada a ver conosco hoje, estaríamos numa situação completamente miserável. Agradecemos ao Senhor, pois podemos desfrutá-lo hoje como a árvore da vida. Aleluia! O Evangelho de João nos mostra a árvore da vida ilustrando Cristo. Se quisermos entender a árvore da vida em Gênesis 2, teremos de ir ao Evangelho de João. Este livro tem 21 capítulos, que dão uma explicação plena e detalhada da árvore da vida, como a própria corporificação de Deus, que é Cristo. Em João 15, Cristo nos disse que Ele é a videira. O Senhor Jesus também nos disse no Evangelho de João: Eu sou a vida. João 14:6. Ele é a vida e é também a videira. Ou Ele é a videira e é também a vida. A árvore da vida. Louvado seja o Senhor. Creio que a árvore da vida em Gênesis 2 era uma videira. Eu creio. Não seria um pinheiro crescendo em direção aos céus. Se Jesus fosse tal árvore alta, seu fruto não nos estaria tão disponível como está. Mas Jesus é uma videira, disponível para o homem comer e desfrutar. Que maravilha! Em Apocalipse 22, a árvore da vida crescendo dos dois lados do rio significa que ela é uma videira, espalhando-se e acompanhando o fluir da água da vida. Em Apocalipse 2, versículo 7, o Senhor disse: Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Segundo o livro inteiro de Apocalipse, o paraíso de Deus em 2:7 é a Nova Jerusalém, da qual a igreja é o antigozo hoje. O paraíso de Deus é a igreja hoje e a Nova Jerusalém amanhã. Hoje somos a igreja, e no futuro a igreja será a Nova Jerusalém. A vida da igreja hoje é o paraíso de Deus. Nela temos algum sabor de estarmos no paraíso de Deus, de que estamos ali, nesse paraíso. Às vezes podemos discutir ou falar coisas corruptas, mas enquanto nos reunimos, cantamos, louvamos e oramos, temos o sentimento de estar no paraíso. Algumas vezes nas reuniões da igreja, entramos até mesmo em êxtase. Quando vemos o rosto dos irmãos na reunião, quase todos estão sorridentes. Isso é porque estamos felizes no paraíso de Deus. Esse mundo é terrível, não é verdade? Até mesmo muitos incrédulos concordam com isso, que esse mundo não tem nada de bom e vai de mal a pior. Na sociedade humana de hoje, não se tem o gosto do paraíso, pelo contrário. Pode-se ter mais o gosto do inferno, não é? Mas quando estamos na vida da igreja, estamos no paraíso. O paraíso de Deus está localizado nas igrejas, em sua localidade. Estar na vida da igreja é viver no paraíso. Por fim, a consumação da vida da igreja na era por vir e na eternidade será a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém está a árvore da vida, crescendo às margens do rio da água da vida, para podermos comer e beber. Esse será o nosso desfrute na eternidade. Hoje mesmo temos o privilégio de comer da árvore da vida e beber dessa fonte eternal. Na vida da igreja, estamos no paraíso de Deus, desfrutando Cristo como a árvore da vida. Hoje, Cristo, como a corporificação de Deus, é nossa árvore da vida e ela cresce em nós. O Senhor Jesus contou a parábola do semeador que saiu a semear. Marcos 4, de 1 a 20.
Ele é tanto o semeador como também a semente da vida. Ele semeia a si próprio, qual a semente da vida em nosso coração, a terra. Somos a terra em que Cristo cresce. No dia em que fomos regenerados, Cristo foi semeado em nosso ser. Nosso ser é a terra que contém e produz Cristo. Recebemos a vida divina e essa própria vida divina produtiva cresce em nós. Temos de produzir Cristo. O fruto das virtudes cristãs. Segundo a Bíblia e a nossa experiência, essa vida produz duas categorias de fruto. 2 Pedro 1 e Gálatas 5 mostram a primeira categoria, as virtudes cristãs. 2 Pedro nos diz que todos temos obtido fé igualmente preciosa. Nossa fé tornou-se nossa porção de Deus, uma porção divina em nosso interior. A maioria de nós entende fé como a habilidade de crer, mas devemos ir mais adiante e ver que a própria fé em nós é o Deus triuno. O Deus triuno em nós torna-se a nossa habilidade de crer. Sem Deus em nosso interior, não há como crer. Fomos agraciados por Deus para crer nele. Éramos pecadores, vagando no mundo, e não tínhamos intenção de buscar a Deus. Mas um dia, ouvimos as boas novas do Evangelho e cremos em Cristo. Antes, podíamos ter pensado que era tolice ser cristãos. Agora achamos que Jesus é maravilhoso. Agora somos loucos por causa de Cristo. 1 Coríntios 4:10. O Deus triuno entrou em nós para ser a nossa habilidade de crer e também o nosso próprio objetivo em que cremos. Ele é a nossa habilidade de crer e é também aquele em quem cremos. Agradecemos a Ele pela porção da fé que recebemos dele. Algum tempo depois de salvos, podemos arrepender-nos da decisão de ser cristãos. Podemos até mesmo tentar deixar Cristo. Quando dizemos que deixaremos Cristo, alguém em nós dirá: você pode até tentar deixar-me, mas eu não o deixarei. Eu não o deixarei. Aonde você for, o Senhor estará lá com você. Você pode dizer que não o quer, o rejeitar, mas Ele dirá a você: eu o quero. Você pode dizer que não precisa dele, mas Ele dirá: eu preciso de você. Depois de salvos, muitos nos arrependemos de ter recebido o Senhor. Você pode não gostar de ser cristão, mas o Senhor gosta. Não nos cabe decidir o nosso destino, mas cabe a Ele decidir. Nosso destino está sob o seu arranjo soberano. Foi nosso destino que o Deus triuno entrasse em nós, para se tornar a nossa porção de fé. O Deus triuno vive em nós, para ser nossa habilidade de crer e o objetivo em que cremos. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, mostra que devemos reunir toda a diligência para associar ou acrescentar algo à fé que recebemos. À fé devemos associar virtude. Virtudes são adornos da vida divina. Seres humanos têm um certo grau de beleza física. Mas antes de ser salvos, será que o nosso comportamento era belo? Podemos ser bonitos na aparência, mas e quanto ao nosso comportamento? Quando perdemos a calma, podemos parecer-nos com um demônio. Por haver muitas coisas feias por aí, não é? Existem também muitas coisas horríveis em nosso comportamento. Mas depois de salvos, em certo grau, espontaneamente, tornamo-nos gentis, pacíficos, mansos e humildes. Os que nos conheciam podem ter dito: por que você está tão feliz? O que aconteceu a você? O que aconteceu foi que Jesus entrou em nós. Por isso, espontaneamente, passamos a ter certa beleza no comportamento, em nosso viver diário, em nossas palavras, em nossas atitudes. Temos a porção da fé dada por Deus e os adornos expressos no viver diário. Esses adornos expressos são virtudes. À virtude devemos associar ou adicionar conhecimento.
Por um lado, somos loucos por causa de Cristo. Por outro, somos plenos do conhecimento. Sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Os incrédulos não sabem essas coisas. Vivem à procura disso. Virtude precisa do suprimento abundante do conhecimento de Deus e de Jesus como nosso Senhor. Então, ao conhecimento, precisamos adicionar domínio próprio. Alguns santos ficam muito agitados nas reuniões da igreja. É de todo adequado chegarmos agitados nas reuniões, mas, quando estamos muito agitados, precisamos aprender a nos acalmar. Os jovens têm de se compadecer dos mais idosos, que não são capazes de gritar muito alto. Devem aprender a se controlar. Domínio próprio é o exercício de controle do ego nas suas paixões, desejos e hábitos. Isso precisa ser adicionado ao conhecimento para o adequado crescimento em vida. Então, ao domínio próprio, temos de adicionar perseverança. Domínio próprio e perseverança seguem juntos, como dois irmãos gêmeos. Se tivermos domínio próprio, certamente teremos perseverança. Sem domínio próprio, nunca poderemos perseverar em nada. Domínio próprio é para lidar com nós mesmos. Perseverança é suportar outros e as circunstâncias. À perseverança, precisamos ajuntar piedade. Piedade. Piedade é Deus expresso. É um viver que é igual a Deus e expressa a Deus. Quando exercemos controle sobre o ego e suportamos os outros e as circunstâncias, a piedade precisa ser desenvolvida na vida espiritual para que sejamos como Deus e o expressemos. À piedade, a expressão de Deus, precisamos adicionar amor fraternal. Ao amor fraternal devemos ajuntar amor, o amor divino, o mais nobre e elevado amor. Esse amor é muito mais alto, forte, muito maior do que o amor fraternal. Nesse ponto do crescimento de vida, estamos plenos de Deus. Estamos em Deus e temos o próprio Deus como nosso amor. Fé pode ser considerada como semente de vida, e esse amor mais nobre pode ser considerado como fruto da semente de vida no pleno desenvolvimento. Fé é Deus e amor também é Deus. Deus tem dado a si mesmo para ser a nossa porção em nós, como nossa fé. Se formos diligentes em adicionar virtude à fé, conhecimento à virtude, domínio próprio ao conhecimento, perseverança ao domínio próprio, piedade à perseverança e amor fraternal à piedade, teremos o próprio Deus como a substância real do amor divino. O resultado da fé como a semente de vida, crescendo em nós até o pleno desenvolvimento, é que Deus e nós nos tornamos uma só entidade. A divindade está mesclada com a humanidade para nos constituir em homens-Deus. Espírito e vida, nossa necessidade urgente. Parte 6. As virtudes em 2 Pedro 1 são, na verdade, atributos de Deus. Deus é fé, Deus é amor, e Deus é todas as nossas virtudes cristãs. Os atributos ou características de Deus tornam-se nosso suprimento em diferentes aspectos. Quando esses atributos divinos são expressos por meio de nós, no nosso viver diário, nos nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossa família, com as nossas esposas e as esposas com seus maridos, tornam-se então nossas virtudes. Essas virtudes cristãs têm sido enchidas dos atributos divinos. Os atributos divinos expressos nas virtudes humanas são as virtudes cristãs, o fruto de nosso caráter. É importante dizermos aqui que a divindade mesclada com a humanidade nos constitui homens-Deus. Mas é importante também dizermos que em vida e natureza, e não em deidade. Em vida e natureza,
mas não em deidade, que fique claro. Aleluia. Gálatas 5 é outro trecho da palavra de Deus que nos fala desse tipo de fruto. O versículo 16 diz que temos de andar pelo Espírito para não satisfazer a concupiscência da carne. O Espírito e a carne lutam um contra o outro o dia todo. Se andarmos pelo Espírito, expressaremos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é também as virtudes divinas. Em Gálatas 5, Paulo falou de outro ângulo acerca da mesma coisa que Pedro falou. Em 2 Pedro, o poder divino, o poder da vida, nos dá todas as coisas relacionadas com a vida e a piedade. Esse poder divino é o próprio Deus, o ser divino, a vida divina. Cada tipo de vida tem seu poder. Deus é divino e sua vida é divina. Ele é onipotente e todo-poderoso e está agora em nós como nossa vida. Paulo não menciona nada do poder da vida divina em Gálatas 5, mas ele se refere ao próprio Espírito Santo. Ele disse que é pelo Espírito que podemos produzir o fruto das virtudes cristãs. Por um lado, a vida divina como poder nos dá energia para levar a cabo todas as belezas da vida divina, as virtudes. Por outro, é por meio do Espírito Santo que podemos ter todo o fruto espiritual. Na verdade, o Espírito Santo é o poder divino, o Espírito Santo é a pessoa, o poder divino é a energia, a pessoa é a energia. Temos de andar pelo Espírito Santo como uma pessoa. Quando andamos por essa pessoa maravilhosa, ela se torna nossa energia, nosso poder, o poder divino em nós. Quando tomamos um bom café da manhã, ele se torna a energia em nós para nos energizar o dia todo, não é? Dando-nos força para fazer muitas coisas. Nós cristãos temos a energia divina em nós, que nos energiza o dia todo. Essa energia é, na verdade, uma pessoa. O próprio Deus triuno, consumado, para ser o Espírito todo inclusivo em nós. Que maravilha! Por essa pessoa, podemos ter uma vida cheia de virtudes. Uma vida cheia de virtudes, que são o fruto que produzimos diariamente. O fruto de pessoas salvas, regeneradas com a vida divina. Se formos tais crentes que dão fruto nas virtudes cristãs, a segunda categoria de fruto será gerada por nós. Essa segunda categoria de fruto é mencionada em João 15. O Senhor disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Os ramos da videira não são apenas para produzir frutos das virtudes cristãs. O fruto gerado pelos ramos, em João 15, denota as pessoas salvas, regeneradas com a vida divina, por meio do dispensar dos ramos. Isso é provado pela necessidade dos ramos de ir, prosseguir. Versículo 16, parte A do Evangelho de João, capítulo 15. Confira na sua casa. Expressar virtudes morais e éticas não nos requer ir, mas gerar o fruto de pessoas regeneradas por meio do dispensar da vida divina requer que saiamos para contatar e alcançar as pessoas. Nós cristãos devemos gerar tanto o fruto das virtudes como o fruto das pessoas regeneradas. Se uma árvore frutífera não produz fruto, o agricultor a corta. Não há nenhuma beleza numa árvore frutífera que não produz fruto. Qual seria a aparência de um ramo de videira sem nenhuma uva nele? Já um ramo apinhado de uvas é tão maravilhoso. Não é verdade? Precisamos produzir não apenas fruto de virtudes como os adornos da vida divina, mas precisamos também produzir o fruto de pessoas corretas. Se você não produz a primeira categoria de fruto, o fruto das virtudes, você não será prevalecente no Evangelho, não importa os meios que use. Sua pregação só poderá ser prevalecente quando você gerar fruto de virtudes,
Você deve ser uma pessoa que vive pelo poder divino dentro de você, que anda, não é? Por e com uma pessoa santa, o Espírito Santo, pelo Espírito e com o Espírito. Você deve ser uma pessoa que vive por Cristo como sua vida e anda com o Espírito Santo como seu companheiro para produzir muito fruto de virtudes. Enquanto você estiver andando assim, o que vai acontecer? Então, quando você falar Cristo na pregação do Evangelho, a segunda categoria de fruto estará lá. O fruto de pessoas. Se você viver na carne e na vida natural durante o dia, você será vamos dizer assim, um pneu murcho, sem ar, à noite, e não terá firmeza diante do inimigo de Deus para pregar o Evangelho. Se você é um cristão que vive por Cristo e anda com o Espírito, você será cheio de virtudes, cheio de adornos. Então, quando você for para contatar os pecadores, tocar os pecadores, todos os demônios terão medo de você. Esse é o motivo porque o Evangelho na boca dos apóstolos era um evangelho prevalecente. A palavra dos apóstolos era cheia de peso. A mesma palavra falada por nós pode ser leve e vã. A mesma palavra. Assim temos de ser pessoas que geram o fruto das virtudes cristãs, que são a própria expressão dos atributos divinos. Então estamos qualificados e capacitados para falar Cristo. A palavra da nossa boca será um poder para salvar as pessoas. A pregação do Evangelho depende mais da pessoa do que da maneira como se prega. Se você não for uma pessoa correta, não importa o meio que você use, esse meio será vazio. Produzir 2 tipos de fruto para uma rica entrada no reino vindouro. Todos precisamos erguer-nos para ter um novo começo. Precisamos esquecer o passado, olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Quero ter um novo começo. Quero esquecer todas as coisas do passado, até mesmo a minha história passada na vida cristã e na vida da igreja. Senhor, percebo que Tu és o poder divino em mim, energizando-me o dia todo. Senhor, como o Espírito, Tu és o meu companheiro vivendo comigo. Quero viver por Ti e andar contigo. Quero esquecer todas as coisas relacionadas com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que envolvem as questões de certo ou errado, de sim ou não. Quero ter um começo claro, puro e absolutamente novo contigo. Precisamos de tal começo divino. Em simplicidade, devemos tomar Cristo como nosso poder divino, energizando-nos, e tomá-lo como o Espírito que dá vida, o verdadeiro companheiro com quem devemos andar o dia todo. Então produziremos frutos de virtudes, expressando os atributos divinos para ter poder e energia e ser qualificados para falar Cristo como o Evangelho a outros. Nosso falar será poderoso e cheio de peso. Semana após semana, veremos o fruto de pessoas acrescentadas ao fruto de nossas virtudes. Produziremos não apenas o fruto dos atributos de Deus, como nossas virtudes, mas também produziremos o fruto de pessoas salvas, acrescentado às nossas virtudes. Estaremos cheios de fruto em 2 categorias: a categoria de virtudes e a categoria de pessoas concretas. Precisamos de fruto nessas 2 categorias para nos proporcionar uma entrada rica e abundante no reino vindouro. Muitos alunos se formam, mas poucos o fazem com prêmio ou galardão. Se formos fiéis em produzir esses 2 tipos de fruto nesta era, teremos uma nova vida da igreja e desfrutaremos o Senhor como nosso galardão na era vindoura do reino.